Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bem-vindo ao programa Mais Saúde, que hoje, eu sempre falo isso, né, mas é verdade, todo dia é um programa que eu gosto até mais, porque eu já sei o que vai acontecer. E num dos programas anteriores com o professor Claro, Fabrício Assini, que está aqui conosco, ele comentou que pessoas de idade, né, muitas vezes têm mais insônia e que é, assim, natural e previsível que eles comecem a tomar um remédio para dormir, porque dormir é tão importante que mesmo para um idoso tomando remédio, isso faz sentido. Só que tem um detalhe. O professor Fabrício falou uma questão assim super interessante, que muitas vezes essa medicação ela pode vir acompanhada de um pequeno declínio cognitivo. E aí a família começa a pensar que aquele idoso está com Alzheimer. Pois, e não é isso. Vamos com calma. Vamos. Ou seja, vamos organizar. Vamos organizar a casa. Isso, vamos lá. Então, assim, primeiro, existe uma patologia chamada doença de Alzheimer. Sim. O principal sintoma dessa patologia, em estágio inicial, é o tal do prejuízo cognitivo. Traduzindo. Ou seja, traduzindo, lá no fim da vida, ou não no fim da vida, mas com o progredir da doença, essa pessoa sim vai esquecer de quem é um ente querido e assim por diante. Mas muito antes, começamos com prejuízo cognitivo. O que é o prejuízo cognitivo? O prejuízo cognitivo seria o prejuízo das minhas habilidades diárias. Por exemplo, todo mundo deve saber o dia da semana, Sim. Deve saber se está no térreo ou no primeiro andar, deve saber se agora é de manhã, de tarde ou de noite. Ou seja, eu devo ter uma noção básica de como eu estou me relacionando com esse ambiente. Um prejuízo cognitivo começa a ser mostrado dessa maneira. Tá. Uma outra possibilidade é a pessoa começar a esquecer de uma ligação que recebeu no dia de ontem, se pagou ou não pagou determinada conta. Isso é prejuízo cognitivo. Tá. Claro, sempre que eu tenho a oportunidade eu digo, olha, a gente também não precisa confundir prejuízo cognitivo com vida louca. Ou seja, às vezes a pessoa tem uma vida tão maluca e agitada... Que guarda a chave do carro da geladeira. Exato, ou não lembra se pagou a conta. Exatamente. Então, assim, vamos com calma, né? Vamos com calma. Então, isso é o prejuízo cognitivo. E o prejuízo cognitivo pode ser o sintoma de uma doença chamada Alzheimer, como também pode ser efeito adverso de alguns medicamentos. Gente, incrível. O Fabrício estava me contando que existem medicações e justamente são dadas para as pessoas de uma certa idade e que são medicações que levam a sinais e sintomas de como que aquela pessoa estaria começando a desenvolver uma doença de Alzheimer. Exatamente. Os sinais são parecidos, mas não obrigatoriamente ela está fazendo a doença de Alzheimer. Perfeito. E muitas vezes fica se procurando que o meu pai, o meu avô, ele está com a doença de Alzheimer, quando num primeiro momento precisaria pelo menos excluir a possibilidade de ele estar fazendo o efeito adverso de um medicamento. Ou seja, nós não estamos aqui tentando reinventar a roda, mas sim colocar talvez mais uma questão nesse ponto. Será que realmente é uma doença de Alzheimer ou é efeito adverso do medicamento para dormir? Pergunta, professor, quais são esses medicamentos? Vamos lá. Alguns medicamentos bem tradicionais, ok? O mais tradicional são os medicamentos para dormir. Aqueles que nós conversamos num dos programas que eu vi aqui no passado. Que dava aquele prejuízo cognitivo. Exatamente, ou seja, quando ele me faz dormir, ele diminui uma parte do meu sono, que é aquele sono REM, eu não faço sono REM e não consolido o aprendizado. Ponto. Um outro grupo de medicamentos que pode fazer isso também são medicamentos para tratar doenças do sistema respiratório. Existem medicamentos que, para facilitar o ato de respirar, bloqueiam a ação de uma substância química que nos pulmões contrairia os nossos brônquios. Quando ele bloqueia o efeito dela, ele dilata o brônquio, facilita o ato de respirar. Só que essa mesma substância química, que é a acetilcolina, que nos pulmões contrai os brônquios, no sistema nervoso central, controla processos cognitivos. Quando eu uso um medicamento, existe a possibilidade de ele, caindo na circulação, agir nos outros locais onde a substância química também age. Então, quando ele chega no sistema nervoso central, existe a possibilidade de, em bloqueando os receptores da acetilcolina, dessa substância química que está presente tanto nos pulmões quanto no cérebro, também
fazer o prejuízo cognitivo. Uau. Então, são medicamentos para o sistema respiratório. E pensando que um idoso ou uma pessoa que faz uso dele, geralmente está fazendo uso contínuo, né? Exatamente. E aí, como que vocês lidam com isso, assim, na farmacologia? Tem como, assim, minimizar esses prejuízos cognitivos, apesar de que eu preciso da acetilcolina para dilatar os alvéolos, né? Exato. Na farmacologia, existe uma palavra, que é a palavra afinidade. Que é uma palavra que no português a gente mede como a capacidade de eu gostar de alguém, por exemplo. Isso. E a afinidade na farmacologia seria um paralelo parecido. Ou seja, toda molécula de medicamento, ela tem maior ou menor afinidade por algum local. E já parou para perceber que muitas vezes dentro dos grupos existem vários medicamentos diferentes? Ou seja, eu tenho o atenolol, propanolol, carvedilol, captopril, enalapril, lisinopril. Então, muitas vezes a diferença dentro do grupo está na afinidade pelo local de ligação. Entendi. Então, na farmacologia, a melhor maneira de lidar com esse problema é, se eu estiver identificando que o medicamento que esse paciente usa bloqueia o receptor de acetilcolina, aí no caso, o médico procuraria por um medicamento dentro do grupo com menor afinidade pelo receptor, para aí sim trocar o medicamento. Então, Fantástico. qual seria a solução para esse problema? Né? Pensar em Isso. prejuízo cognitivo induzido por medicamento. Seria em reconhecendo, substituir o medicamento. Perfeito. E 2, avaliar a real necessidade daquele medicamento naquela hora. Porque em certos momentos o medicamento está ali só prejudicando a qualidade de vida do paciente. Mas isso, mais uma vez, sempre será e sempre foi uma conduta feita em parceria. Médico, paciente e um farmacologista, se tiver à disposição. Gente, olha que notícia importante. Quer dizer, de repente você tem o seu familiar, o seu pai, sua mãe, e que de repente começam a ter esse declínio cognitivo. Vá verificar a medicação e pergunta para o médico, né? Porque aí teria que voltar para o médico e dizer, será que meu pai ou minha mãe estão começando a desenvolver um Alzheimer ou pode ser um efeito adverso do medicamento. Tem mais algum remédio assim que você lembre? Então, esse para ações respiratórias, para dormir. E qualquer medicamento que porventura seque a boca. Rapidamente, de final do programa, se o medicamento seca a boca, é porque ele está bloqueando a acetilcolina no sistema nervoso. Uau! Então, todas aquelas coisas que o povo toma para emagrecer, seca a boca, né? Portanto, ele tem também afinidade, ou seja, tendência de ligar no receptor da acetilcolina. Então, gente, secou a boca, já sabe, né? Ai, dá vontade de ficar aqui o dia inteiro com você. Eu também tenho vontade disso. Pessoal, olha, eu amo quando o professor Fabrício vem, porque a gente pega e discorre em temas incríveis que eu tenho certeza que vão fazer a diferença na sua saúde, na saúde dos seus familiares. E é isso que vale tudo a pena, né? Gente, um beijo grande. Obrigada, Fabrício, novamente. E até o próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.